pegaria de melhor valor. Você vê a vida de Davi, gente, por exemplo, no capítulo de número 139, ele fala que ele foi chamado desde o ventre. Davi seria hoje, gente, pessoas que têm convicção da salvação e de quem eles são. Até pessoas que falam assim, não sei o que eu vim na terra. Agora era para ter vindo um tatu, sabia? Porque vai gostar de buraco igual eu, assim. Tem gente assim, gente. A vida dele é reclamação, que ele se sente feio, que ele se sente pobre, que ele não tem dinheiro. Davi não, pastor. Você vê ele cantar o Salmo 23, debaixo do sol quente, cuidando de ovelha. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É ele, pastor, que escreve o Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor. Por que também, pastor? A pancadaria está rolando solta, mas você tem que se deleitar em Deus. É verdade. E ele concederá o que deseja o seu coração. É ele que escreve o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então, irmãos, quer seguir os passos de Davi? Tanta gente, pastor, fala, eu quero ser como Davi. Quando Deus bota ele na prova, ele fala, não, Senhor, na prova. Os gigantes vêm, ele foge. A perseguição vem, ele foge. Sabe por quê? São pessoas que não têm o coração de Davi. No Salmo 2 você vê, pastor, quando Davi é levantado na terra, muita gente não quer Davi no trono. Inclusive os edomeus, o povo de Israel. Você vai ver uma oposição da casa de Saul contra Davi, mas Davi prevalece. E é Pedro que usa esse texto lá na frente para pregar a respeito de Jesus como filho de Davi. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, baseado aqui no Salmo 89, gente, é que não dá para poder falar tudo sobre esse Salmo, né? Mas as Escrituras deixaram bem clara que Deus ia tornar, pastor, a geração de Davi perpétua. E Deus usa, se tem duas palavras que regem esse capítulo aqui, é fidelidade e benignidade. Outra tradução é amor. E tudo isso, pastor, voltado a Davi. É que não dá para explicar todo o texto, mas mostra toda a história de Davi, desde quando ele é chamado, até quando ele, a partir do versículo 37, ele é humilhado por Deus. Deus, ele açoita, pastor, aqueles que amam. Essa passagem aqui do Salmo 89, pastor, ela é de tradição javista. Quem entende um pouco de sintaxe teológica sabe que o javismo é um grupo de judeus, levitas, maçoretas, que escreveram a partir do século IX antes de Cristo. Então, pastor, eles ouviram toda a história de Davi, e aí eles vão escrever, colocaram aqui em resumo a história dele. Então, está aqui a revolta de Absalão, a humilhação de Davi, Deus fazendo os inimigos prevalecerem, só que Davi termina o Salmo vitorioso. Davi, gente, escreveu boa parte do Antigo Testamento. Você vai ver hoje os crentes, gente, eles não cantam nenhum hino deles. Eu fico feliz pela vida do pastor Balbino, compôs muitos hinos. Tem crente que você vai ver o que é a vida dele no Facebook, é postar bobagem, ele comendo salgado, ele assando um frango, ele rindo, tem uns que botam, teve hoje um pastor falando na abobrinha, pastor, falando das peças íntimas das irmãs, bobagem dentro da igreja, entendeu? Então você vê bailão dentro da igreja. Agora, qual é o legado de Davi? Diferente de muitos desses crentes, é ele que escreve, pastor, que ele está feliz, que ele ama a Deus. Eleva meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? Meu socorro só vem do Senhor. Tem frases, pastor, que a gente nunca esquece. Tem homens de Deus que cunha frases que você fala, rapaz, nossa, eu vou pegar para a minha vida. E é esse o exemplo de Davi, gente. E para finalizar, 2 Samuel 14, vamos pôr de pé. Absalão, pastor, está querendo enganar Davi. Diz a Bíblia que a perspicácia de Davi, pastor, era igual a de um anjo. Você vê alguém, pastor, acima da média. Você vê alguém que parece com Daniel, alguém que não é superado pelas academias da terra. Pessoas que servem a Deus, gente, eles podem ser pobres, mas eles deixaram um grande legado nesse lugar, que é o mundo que a gente vive. Então, para finalizar, gente, nós vemos aqui que Davi diz as Escrituras, no versículo de número 34, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, olha só, que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. E outra tradução aqui também fala como a lua, ou seja, pastor, vai ser brilhante. O mundo vai conhecer Davi. Você vê que os povos muçulmanos falam de Davi, os povos chineses falam de Davi, americanos, nós brasileiros. Davi não é da nossa raça, pastor. E como Deus destaca esse homem? Que exemplo de pastor. Fala a verdade, pastor. Dá vontade de ser como Davi.
Verdade. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus, nós não temos muito tempo. Mas eu gostaria de deixar para vocês uma coisa, gente. Vamos ser como Davi. Pessoas como Davi aparecem nas principais referências do Novo Testamento. E com certeza no livro da vida. É só ler o Salmo 139, gente, para você ver a certeza do homem que tem fé em Deus e certeza da sua salvação. Hoje, se questione se você é como Davi. Será que eu tenho fé? Será que a minha vida está certa diante de Deus? Alguém fala, mas ninguém acerta. O problema das pessoas é ir pela leva. Davi não ia pela leva. Está todo mundo com Saul. Davi disse, não, eu vou servir a Deus. Nós não temos, irmão, que seguir a visão de A e de B. Nós temos que seguir o que as Escrituras dizem. Se você guarda os mandamentos, se você tem fé em Deus, se você vive novidade de vida, é impossível que o Espírito de Deus não more em você. Quantos foram edificados, diga amém. Amém.